figura. Falando agora aqui sobre o perímetro de uma figura, a gente vai estar aqui usando estratégia para saber aí se essas figuras elas vão poder, se elas terão aí ou não a mesma medida. Então, nós temos aqui o seguinte, nesse próximo slide, onde a gente vai estar observando essas imagens e considerando cada quadrinho como unidade de área, a gente vai estar respondendo as seguintes perguntas. Quais figuras ocupam uma superfície do mesmo tamanho? Qual figura ela apresenta a menor área? E se na figura 3, cada quadrinho, se ele tiver 1 centímetro ao quadrado, qual é a área total dessa figura? Qual estratégia a gente pode estar usando para saber, nesse caso aqui, voltando para o slide 2, qual estratégia a gente podia usar para saber se esse retângulo vermelho ele possui a mesma área do triângulo e do losango? Será que é possível um quadrado ocupar a mesma medida de superfície de um triângulo ou de um retângulo? E se a gente olhar para o retângulo e o losango, é possível saber se eles têm a mesma área ou não? Então, para a gente poder descobrir, a gente vai estar começando aqui com estes próximos slides, onde a gente vai ver se as figuras elas possuem aí a mesma superfície, se elas têm o mesmo tamanho, qual da figura que tem a mesma superfície e tem o mesmo tamanho. Para isso, a gente vai estar fazendo aí alguns cálculos. Então, vamos ficar atentos aqui a essa observação. A primeira questão é: quais figuras ocupam a superfície do mesmo tamanho? Então, quais dessas figuras aqui, você observando, vê que elas têm aí o mesmo tamanho? E como é que a gente pode descobrir? A primeira questão pergunta quais figuras ocupam a superfície do mesmo tamanho. E considerando os quadrinhos como unidade, a gente pode observar que a figura 1 e a figura 4, embora de formas diferentes, elas ocupam aí o mesmo tamanho. Então, na figura 1, nós temos 7 quadrinhos. E na figura 4, nós temos 6 quadrinhos inteiros, mais 2 metades. Quando a gente pega essas 2 metades aqui juntas, ela vai dar uma figura. Então, nós temos aqui 6 figuras inteiras com 2 metades, que quando a gente juntar, ela vai dar uma. Então, tanto a figura 1 como a figura 4, elas ocupam uma mesma superfície do mesmo tamanho. Já a segunda questão, ela pergunta qual figura apresenta a menor área. Então, se você observar aqui, na figura 1 e na figura 4, elas têm 7 quadrinhos. Na figura 2, ela vai ter 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Embora ela seja parecida com a figura 1, mas quando você for olhar, a figura 1 tem 7 e a figura 2 ela só tem 6. E a figura 3 ela vai ter 8 quadrinhos. Então, aqui tem menor área, aqui é a figura número 2. Já a terceira questão é a seguinte. Se na figura 3, cada quadrinho tiver 1 centímetro ao quadrado, qual é a área total dessa figura? E agora, quem poderá nos defender? Nossa, a nova escola que nos ajudou para poder entender aqui essa questão. Embora essa questão apresente uma situação diferente, inserindo medidas na forma de solução, poderá ser a mesma, contando quadrinhos. Porém, a gente não pode esquecer de maneira nenhuma que, como essa questão possui uma medida em centímetros ao quadrado, a resposta também deve ser da mesma forma, ou seja, a área total da figura é 3, a figura 3 é de 8 centímetros ao quadrado. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, considerando aí o conceito da área do retângulo, também podemos resolver esse problema multiplicando a base pela altura. Então, eu tenho 2 aqui na base e na altura eu tenho 4. Onde 2 vezes 4, ele vai dar 8 centímetros ao quadrado. E nessa aula aqui,
sobre figuras planas. É simples, é fácil, gente. É só você prestar atenção e você contar aqui para saber se vai ter o mesmo tamanho, se vai ter a mesma quantidade que outra figura. Então, elas são diferentes, elas mesmo diferentes, elas podem ter a mesma área. Como a gente viu aqui na figura 1, que ela tem uma forma diferente, mas quando você observa e conta a área da figura 4, ela vai dar a mesma coisa. Porque essa vai dar o mesmo tamanho. Porque essas duas figuras aqui, elas estão pela metade. E quando a gente junta uma metade com outra metade, vai formar um inteiro. Então, se eu tenho aqui 6 quadrinhos inteiros e 2 metades, eu posso juntar essas 2 metades para formar um inteiro. Que, no caso, ela vai ser também 7 do mesmo jeito que ela tem aqui na figura 1. Certo? E é só ficar ligadinho, porque as figuras geométricas planas, elas possuem aí os formatos diferentes. Porém, elas podem estar mostrando aí a mesma medida. Então, o que vai fazer aí, o que vai dar a resposta para a gente é a medição. E não se engana aí pela aparência. Então, tem que observar com cuidado, sempre estar prestando atenção nas unidades de medida e comparar as informações para chegar à conclusão. Como foi feito aqui nessa questão, onde a figura 1 e a figura 4, elas têm aí a mesma área, embora elas tenham aí um formato diferente, mas a sua área será sempre a mesma. Certinho? E atividade. Vocês irão fazer aí em 30 minutinhos essa atividade. Vamos passar um pouquinho aí, extrapolar um pouquinho hoje, mas a gente volta com a correção em 30 minutinhos, tá? Então, vamos pegando aí o